Eu vou deixar o meu microfone desligado, porque eu estou aqui na sala e tem cachorro, a galera fala algumas coisas, aí a hora que eu for falar eu ligo, tá bom? Tudo bom, combinado. Bom, a gente está aqui nessa, não vou dizer se é uma análise de copy, mas tá mais para uma criação de copy, né, da loja a loja que chama Ofélia. É a loja da Patrícia, que já está aí também se aventurando dentro do copywriting. E se eu não me engano, se era na primeira ou na segunda aula que a gente já começou, a segunda ou terceira, não lembro, a aula que a gente já tinha tateado a copy, né, era uma proposta de copy, só que estava faltando muita informação ainda para a gente fazer um briefing mais adequado. Briefing é quando a gente tem aquelas informações prévias que vão nortear a produção aí do conteúdo. Bom, mas vamos lá, sem perder tempo. Seja bem-vindo, você que está vendo na gravação aí. Conforme for surgindo dúvidas, você pode colocar nos comentários aí, se você está vendo no YouTube, que a gente vai respondendo. Tem o pessoal chegando. Enquanto isso, para a gente aproveitar o tempo, deixa eu marcar aqui, inclusive. Timer 35 minutos. E vamos lá. O briefing que a Patrícia mandou pra gente, eu vou dar uma lida aqui e a gente passa para a produção. Sempre tive vontade de ter uma marca autoral de roupa feminina, mas não tinha tempo. Trabalhei em São Paulo por 30 anos em grandes e médias empresas como gerente de pesquisa de mercado e 11 anos como professor universitário em cursos de graduação em marketing e administração de empresas. Em 2016, me mudei para o litoral do sul de São Paulo e no segundo semestre de 2017, eu e minha filha criamos a Ofélia. O produto é o slow fashion com um foco na moda para mulheres jovens, dos 16 aos 35 anos. A comercialização é em feiras presenciais de pequenos produtores, como Jardim Secreto, Coletivo, Fair Sale, Misturô, de Itacuja, entre outras, e lojas collabs em bairros de classe A, B de São Paulo. E Santos também, Pinheiro, Vila Madalena. As mídias sociais, vitrine sem muito foco em venda. Em 2019, lançamento de novos produtos, roupas versáteis, modernas e confortáveis, tingidas manualmente. Lembrando para quem acompanhou a outra aula, com esse conteúdo da Ofélia, isso aí é uma coisa que intrigou muito a gente, né? E aqui ela está descrevendo melhor. São túnicas e vestidos em viscose, camisetas femininas em malha, vendidas já tingidas. Comercialização pelos mesmos canais. Versáteis, vestem qualquer idade, tamanho PMG, e formatos de corpos diferentes, alta, baixa, magra ou gorda. Compõem diferentes looks estilosos que podem ser usados no ambiente profissional, eventos sociais, diurnos e noturnos, e em ocasiões que demandem um estilo casual despojado. Os looks são diversificados utilizando diferentes acessórios, complementos de roupas e sapatos. Confortáveis, confeccionadas com tecido leve, 100% algodão, viscose, malha, algodão cru. E as modelagens são de roupas mais soltas. Não são justas coladas no corpo. Permitem maior leveza e movimentos livres, modernas. Roupas básicas com cortes modernos, tendência da moda. Tingidas manualmente, que é o que a gente estava aí intrigado, né? Agora ela está descrevendo aí. Através de técnicas de shiburo, ou shiburo, desculpa, shibori, ou shibori, Shibori, é shibori, Shibori. né? Boa Estampas. noite. Boa noite, Patrícia. Boa Patrícia noite. também. Estampas personalizadas. Shibori é uma arte manual que surgiu no Japão em meados do século VIII e é um método de tingir tecidos que cria padrões manchados. E pode ser feito a partir de várias técnicas, como enrolar, dobrar, amarrar, torcer, costurar e comprimir o tecido. Em japonês, o verbo shibori significa espremer, apertar, amassar. Através de pontos, amarrações, compressões, certas áreas do tecido ficam protegidas do corante e assim se formam estampas com diferentes efeitos. O tingimento artesanal é uma surpresa. Nenhum shibori é igual ao outro. No Ocidente ficou conhecido como tie-dye. Não utilizo o termo shibori porque poucos conhecem o tie-dye porque remete a hippie, rebelde, e não é essa a imagem que quero passar. Esse perfil é uma das minhas personas. Olha, interessante, gente. A gente acabou na outra aula até colocando o tie-dye e o hippie, né, como sendo uma das personas aí e um dos elementos presentes. Mas, na verdade, ela quer contornar isso. Ela não quer colocar o tie-dye como sendo
essa nomenclatura para não puxar toda a significância que vem junto com ele. Algumas técnicas de shibori, que é o tie-dye, o itajami, que é tingimento em tecido comprimido entre duas peças de madeira, interessante. Orinui, tingimento em tecido pespontado e franzido. Tem uma pegada sustentável da marca, não confecciona roupas em tecido sintético, somente 100% algodão, não utiliza plástico nas embalagens, fixado natural no processo de tingimento. Utiliza mão de obra local, que é caiçara, e reaproveitamento de tecido, confecção de scrunchies, flu de cabelo, que legal. Necessaire, sacos organizadores, faixas para cabelo, forração de pulseiras e confecções de brincos de tecido. As tags e embalagens dos produtos são em papel craft. Aproveitando a tendência do mercado com foco no tie-dye, tendência em 2020, grandes marcas de diferentes estilos Fashion Week aderiram. Lançamos em 2020 moletons e camisetões de malha com um tingimento personalizado por encomenda. As camisetas unissex também foi sucesso no caso dos moletons e acabou a temporada de frio e dos camisetões não conseguimos dar continuidade pela escassez de malha por causa da produção de máscaras para a pandemia. Quando o mercado foi abastecido, a malha teve alta de 3, 4 vezes o valor que pagamos, inviabilizou, por enquanto. Lançamos os kimonos e continuamos com as túnicas e vestidos vendidos já atingidos 100% viscose. Eu e minha filha trabalhamos juntas até meados de 2020, quando ela saiu da sociedade e eu assumi sozinha. A minha proposta foi a de focar na criação de roupas que lançamos em 2019 e 2020, versáteis e confortáveis, modernas e com estampas personalizadas, tingidas manualmente. Sobre a comercialização, com o evento da pandemia e sem feiras presenciais, foquei nas mídias sociais, fiz alguns cursos voltados para design, comecei a aplicar, mas não tive muito resultado. Contratei um profissional para fazer as postagens e também não tive muito resultado. Me aprofundando mais no assunto, percebi que precisava estudar tráfego pago e como me comunicar com as pessoas. Percebi que para ter sucesso precisaria juntar todos esses temas. Por isso, fui buscar conhecimento em copy. Os produtos. Atualmente trabalhamos com 5 modelos e queima de estoque de peças únicas da antiga coleção. O kimono, o vestido, túnica, pantalona e pantacourt. Pantacourt, né? Francês a palavra. Os 5 modelos são vendidos já atingidos. Pode compor diferentes looks, com todos são de tamanhos únicos e vestem do P ao G. Modelagens soltas e tecido 100% viscose. Programação de lançamentos de novos produtos, por enquanto todos com tingimento manual. 3 modelos de bolsas também. Peças para casas, almofadas, caminho de mesa, e jogo americano. Cropads, camisetões para o verão. Ambos terão tamanhos PMG, não serão peças de tamanho único. Aqui ela colocou o catálogo, eu vi lá algumas imagens. Tem depoimentos também. Isso aqui é muito importante pra gente. Ó, mulher de 55 anos. Adorei o kimono, fui no almoço e fiquei muito chique. De 25 anos, adorei a saia para balada, arrasei em Portugal. Emprestei para minha amiga que foi no parque e adorou. A de 26 anos, minha amiga amou a saia. 28 anos, adorei o moletom super diferente e confortável. Muito bom isso aqui. 52 anos, usei vestido no Réveillon com uma sapatilha prateada e fiquei um arraso. Vou levar a túnica. Posso usar como saída de praia e como legging de noite e com legging de noite ou de tarde. Maravilhosas as roupas, lembra as que minha mãe tingia na época da adolescência. Olha que âncora aí, né? Adorei a camiseta, tem estampas únicas, cores bonitas, lindo esse vestido, parece confortável. E aí a gente tem algumas imagens aí, gente. Como a gente estava aí num mistério, né, para entender o que era exatamente, a gente aí tem mais uma noção aí do que tipo de conteúdo. Esse aqui da direita, ele remete bastante, né, ao tie-dye, o Woodstock, o hippie, mas, pelo que eu entendi, não é essa pegada que está querendo mirar. Deixa eu só conferir lá se eu entendi corretamente essa parte. É isso mesmo, Theo. Não é essa pegada, não. Essa é uma das minhas personas, né? Uhum. Mas não é aí que eu quero mirar, por isso que eu não uso o termo tie-dye. Show. Então a gente vai dar um jeito de contornar isso. Bom, a gente vai abrir aqui então o aplicativo mais útil de todos os copywriters, que é o Notepad. Por que Notepad? Porque é onde coloca texto rápido, fácil, né?
Não estou preocupando muito com formatação, é só para despejar mesmo o conteúdo. Então, o que aqui, à primeira vista, me remeteu? E aí, depois, dando tempo, eu vou explicar como que a gente vai ter essa inspiração, né, esse entendimento do que está sendo dito. Tá? Mas aqui a gente tem o contexto de roupas soltas, estampas únicas, né? Posso colocar aqui liberdade de tamanhos. Beleza e conforto. Sim, o conforto. Aliado à beleza, né? Sensitivo, sim, um estilo. Fica complicado a gente falar de beleza, eu não sei se a Patrícia concorda comigo. Por ser uma coisa muito particular, o que um vai te chamar de beleza, o outro provavelmente não vai. Eu realmente tenho minhas questões de usar esse tipo de termo, ainda mais dentro do contexto da moda. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que tem uma pegada aí que a gente pode usar, que é a questão do colorido. Isso as pessoas falam muito. Poxa, é colorida. Você pega uma arara minha, ela é inteira colorida, né? Embora muitas roupas elas são tingidas de uma única cor. Cores intensas, estampas coloridas, cores intensas. E aí a gente tem coisas que são únicas ali do que eu li, que é o shibori, né, que é espremer, apertar, amarrar. Isso a gente pode trabalhar também. Bom, algo mais que vocês notaram no conteúdo? Tem alguns aqui que eu quero também mencionar, que aí já é a respeito da Patrícia, que é o mais óbvio, é mulher empreendedora, autonomia, libertação, e vocês vão lembrar daquelas aulas sobre os valores familiares e as personas. Família. Algo mais? Poderia ser alguma coisa, tipo, como se fosse uma volta por cima, pelo fato da pandemia ter parado, sim, ela ter tentado vender, não conseguir. Sim, superação, né? Tem uma superação. Isso, é. E a superação, ela remete lembra a compaixão do incapaz? Compaixão do incapaz. Quando ele, sendo incapaz, acaba superando, eu me identifico com a dor e com a frustração e acabo vibrando junto com essa oscilação de tensão da história. Dentro do storytelling, isso é muito bom. Não sei se compensa colocar a questão de um storytelling muito focado na Patrícia, mas acredito que compensa mencionar isso para causar identificação, principalmente com as mulheres. Mas vamos lá, algo mais que vocês queiram ressaltar aí? Ô, Theo, boa noite. Boa noite. O texto dela, na minha opinião, ficou um texto muito bom, entendeu? Muito bem escrito. Agora, sim, ela focou muito nas características do produto dela e não dos benefícios, entendeu? Sim. Então, assim, na minha opinião, é uma coisa que tem que melhorar bastante, porque as pessoas não compram com racional, e sim com emocional. Sim, é aí que vai entrar a nossa participação nisso, por quê? Qual que é o benefício de você comprar uma roupa como essa? Vai ficar muito particular. E é aí que é a ideia da gente poder mencionar sem citar. Eu vou mencionar o valor humano que aquela roupa representa e para a pessoa se posicionar naquele valor, ela vestindo aquele valor para ela representar ele através da roupa, que é a ferramenta. Então, eu não esperava Deixa algo eu muito perguntar uma diferente. coisa. Por favor. Não, porque assim, o Neto falou dessa pegada do copy, mas isso daí é a copy já? Não. Porque quando você começou a ler, eu achei muito bem escrito, mas eu achei que fosse mais como se fosse a pegada que fosse nortear tudo que vai ser colocado na copy, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar agora. Eu acho que isso daí ainda não é a copy, não. São os dados que a gente precisa para fazer a copy, não é isso? Isso, foi isso que eu pensei. Exatamente. Esse aí é o briefing pra gente, né? Ah, ótimo. Beleza. Então, o que eu faço questão de ter no briefing? A história, né? Então ela colocou a história dela aqui. E o que aquele produto vai representar na vida de alguém que o usa? Ou pelo menos na vida de quem o criou. Então ela trouxe vários elementos. Quando eu falo do shiburi, ela contou parte da história dela também,
A gente já citou alguns elementos aqui, que é estampas únicas, a liberdade de tamanhos, o conforto, que está muito ligado ao sensitivo aqui, as estampas coloridas, que está ligado no visual, né? Tem uma outra questão que eu esqueci a palavra, mas eu achei super interessante na marca dela, é que teve vários ambientes diferentes, a roupa coube para várias ocasiões, Sim. e eu esqueci a palavra para falar isso. Versátil. Várias situações. Exatamente, versátil. Isso é muito legal, porque as pessoas hoje querem muita praticidade, né? Isso eu ia comentar. Faltou aí, acho que nessa lista que a gente fez, a versatilidade, que você põe. E também diversos looks. Você muda lá o acessório, põe uma calça, ela virou uma roupa de que você sai à noite. Sim, eu até e coloquei. de repente, você tem uma roupa nova, né? Toda hora. Exatamente. Você pode ir lá também usar para ir na praia como uma saída de praia. Coloquei ali, junto com a versatilidade e a praticidade, qual que é a questão que está linkada nisso tudo? É o tempo. É a noção de tempo. Então, para ser versátil e prático o suficiente, tem que ter um ganho no tempo aí. Tá. E sabe outra coisa, Theo? É a questão da idade, né? Ela veste qualquer idade, essa roupa. Porque aí eu só estou com foto de gente jovem. Então, você vê que o kimono se amarra de vários jeitos. Agora, uma mulher mais velha, que nem essa mulher de 55 anos que saiu com o kimono e foi num almoço, ela usa o kimono aberto por cima de um vestido, de uma roupa transada, entendeu? Ó, gostei dessa palavra dela. Muito chique. Dessa expressão, ela é muito chique. Ela é uma pessoa chique. Vamos usar essa expressão aqui. Ah, mas é particular demais. Não tem problema, a gente tem isso como depoimento, né? Muito chique. Outra palavra, arraso, ou arrasou. Essa maravilhosa. Da ligação da família aí, Theo, sobre a questão o revivalismo, chama isso, que é você lembrar da sua relação quando adolescente com a sua mãe. Isso é uma tendência de revivar. Revivar? Ou reviver aquilo, entendeu? É um revivalismo. Não conhecia essa expressão. Depois você dá uma olhada nisso. Gostei, vou pesquisar. Revivalismo. É o revival, né? Revivalismo. Outra palavra aí que foi citada foi o diferente. Diferente. Olha aqui, já dá para colocar ainda. Diferente. E aí, gente, a gente já tem bastante conteúdo, porque precisa sair algumas metáforas e uma essência por trás aqui desse possível storytelling que vai surgir aqui. Eu vou abrir aqui para a gente ter uma noção melhor. Opa. 12 arquétipos de Jung. Só para a gente remeter lá, para a gente conseguir identificar qual é a pegada que está por trás aí. Eu quero mais simples. Esse aqui tá bom. Eu acho que se você for pensar na facilidade, na praticidade, tem muito a ver com o inocente. Com o inocente? Dá uma olhada no inocente. O inocente não gosta de nada difícil. Tudo para ele tem que ser fácil, tem que ser muito acessível. Se eu não estiver errando o arquétipo, eu acho que é esse, o inocente. Mas vamos lá, só uma sugestão, né? Eu ainda não estou muito, assim, pera nisso, não. A gente tem alguns aí descritos, desde o rebelde, dando a volta até o explorador. A gente tem o rebelde, que está buscando a libertação e ele quer deixar um legado. A gente está falando de legado. O mágico está buscando poderio, o herói está buscando excelência e também estão vinculados ao legado. Mas não precisam focar aqui dentro desse núcleo aqui. O amante, que é a respeito da intimidade, o comediante, que é a respeito da diversão. A pessoa comum é o pertencimento. O cuidador, serviço, e ele está linkado a fornecer uma estrutura. O governante também é a respeito do controle. O criador é de inovação. O inocente
ele está linkado à segurança. O sábio é a compreensão e o explorador linkado à liberdade. Entre essas palavras que surgiram aí. Explorador. Explorador. Vamos mencionar aqui. Alguém mais? Explorador. Eu acho que o mágico, sabe por quê? Do mágico, toda mulher gosta de ser poderosa. Gosta de se sentir poderosa quando veste uma roupa, quando ela se produz, né? Então, esse mágico e o poder ali andam muito juntos, entendeu? Na minha opinião. Alguém mais? Mais uma observação? Bom, ninguém mais, vamos passar aqui. Eu vou fazer o meu palpite aqui também. Eu vou colocar o rebelde. O criador não, pela inovação. Eu ia falar o criador pela inovação também. Cadê o criador? Criador aqui. Na esquerda. Sim. Criador. Pela inovação. Então vamos começar a detalhar aqui. No caso do explorador, a gente tem aí um estímulo aventureiro, livre. No mágico, a gente tem a imagem, a hipnotizadora. Vamos colocar hipnotizadora. Outras palavras caberiam melhor aí. Mas aqui eu estou falando a respeito da imagem. Tá? O rebelde, grito de libertação. O criador, alguém dá uma sugestão aí? Como? Inovação, que foi a sugestão do nosso colega aí. Inovação. Pela inovação. Você cria peças novas com a mesma peça, looks novos com a mesma peça. Novo, único. Singular. E também será a questão do ser diferente no criador? Não sei se cabe. Pode ser, vamos colocar aqui também junto. Diferente. Show. O que a gente tem de contrário aqui, então, para cada um? A gente já entendeu a pegada, por exemplo, do explorador, o aventureiro livre. O que a gente tem de contrário aí? Contra a aventura. A pessoa comum. Não o arquétipo. Mas o que seria antagônico à aventura e à liberdade. Vou colocar monotonia. Monotonia. É monotonia? E os padrões pré-estabelecidos, poderia colocar assim? Padrões rígidos. Isso. No caso do mágico, a gente tem um combate aí contra o quê? Se eu estou falando uma imagem hipnotizadora ou uma ilusão, a gente está falando sobre o quê? O contrário de uma realidade. Que palavra que a gente pode usar aí para expressar o contrário dessa? Realidade comum. Uma realidade ou comum. Eu vou usar uma metáfora aqui só para cinza. Né? Porque quando a imagem é hipnotizadora, a gente falando a respeito do mágico, ele traz variedade para poder distrair. Então, depois a gente vai entender melhor esses arquétipos aí. O rebelde, o grito de libertação. O que a gente tem contrário aí? Aprisionamento. O que mais? Regras rígidas. Algo mais? Mudez. Vou colocar mudez aqui porque ele não lembro se tem acento. Tomara que não tenha. Criador. Novo, singular, único, diferente. O que a gente está lutando contra aqui? O comum. O comum. Repetido. Imitador. Conhecido. O que mais? Alguém falou aí? Imitador. Imitador? É imitação. Imitação. Monotonia.
De monótono, não? Monótono? Caberia, monótono. Monótono. Show. Vou tirar essa tela da nossa frente, porque senão ela vai acabar incrementando mais ainda, a gente vai ficando cada vez mais confuso, porque a gente vai achar elementos de um arquétipo em outro, e isso vai ficar complicado, porque a gente não está querendo aqui definir a persona exatamente, mas qual o arquétipo que está por trás da história que a gente quer transmitir, desse enredo que a gente quer fazer, que vai, por consequência, dialogar com, seja uma mulher de 50, 60 anos, ou com uma adolescente de 16, que vai entender essa metáfora. Agora, qual metáfora é essa que a gente está falando sobre espremer, apertar, amarrar, que tem a ver com coloridos, cores intensas, com liberdade, que mais? Libertação, diferente, superação, maravilhosa, tem uma pegada de sustentabilidade também, aventura. Alguém consegue pensar em algum elemento metafórico? Eu já me veio um aqui na minha mente. Alguém? Não? Então tá bom. Ó, vou chutando aqui. Não. Borboletas, flores. Ah, tá. Entendi agora o que você está falando. Como que a gente coloca essas metáforas? Porque metáfora pode ser o quê? Qualquer coisa e servir para quê? Para praticamente tudo, desde que o enredo faça sentido nos arquétipos. Então a gente está criando uma história de fundo aí. Então tá aí, borboletas e flores. Tem obrigação de colocar os dois juntos? Não. Tá? Inclusive cabem outras aqui. Mas por que borboletas e flores? Porque a gente consegue colocar no enredo dessas metáforas elementos que vão estar aqui presentes. Ó. Como é que eu coloco a respeito de uma borboleta sobre espremer e apertar, passando por um storytelling que vai gerar uma superação, uma libertação para o diferente. A transformação da lagarta em borboleta? Exatamente. Das flores dá também? Das flores dá também. Arco-íris. Arco-íris está aí também, são cores. Quando a gente fala a respeito do storytelling, a gente precisa de ter personagens, tá? Sejam eles humanizados, antropomorfizados ou não. Eu posso colocar a borboleta sendo um personagem, assim como eu posso colocar também um arco-íris sendo um personagem. Se eu coloco objetos inanimados e mantenho eles como inanimados, a metáfora não funciona tão bem por causa desse processo aqui de dissociação. Quando a gente vai falar de objetos inanimados, a gente coloca essa pegada humana na metáfora, qualquer coisa pode se tornar um espelho, um reflexo daquela história que eu vivo, ou que eu vivi, ou que eu quero viver. E é aí que a gente trabalha mais precisamente com as metáforas, usando esse processo aqui de dissociação. Ele é comum, ele já é esperado para todo ser humano. Tá? Na infância a gente já vai desenvolvendo isso, perto dos 4 a 7 anos. De tanto assistir desenho, talvez isso fique mais acentuado na infância. E é o que eu recomendo para vocês aí. E eu tô achando que a gente vai ter que fazer em um outro bloco, a não ser que eu faça aqui um enredo já rapidinho, porque acabou de me apontar que falta 10 minutos. Mas pode falar. Theo, deixa eu te falar. Eu já entendi a questão da fase, da borboleta, da transformação, né? Isso eu entendi. Mas por que você pensou em borboleta? Excelente pergunta. O que te fez pensar para ela? O que te fez pensar nela como metáfora? E é aí que vocês vão ficar naquela ânsia de pensar assim, qual é o passo a passo ou o método que veio na cabeça Não, eu quero entender o seguinte, o que eu não quero um passo a passo, porque isso vai mudar. Eu quero saber o seguinte, por que, por exemplo, assim, o que te fez pensar na borboleta? Quando você viu todas essas palavras, foi o quê? Foi a questão da transformação?
Porque eu fiquei, depois que você falou em borboletas, fez sentido para mim, mas até então eu não tinha pensado nela. Entendi. Entendeu? Entendi. Então E não é aí, um passo a passo, uma fórmula. sim. Mas assim, o que te fez captar a borboleta como uma metáfora que poderia ser ideal? Vamos lá. Para mim, foram alguns elementos, como, por exemplo, cores variadas, aleatórias, né? Certo. A história de superação dela, de ter colocado essa loja no ar, não ter conseguido, a pandemia veio. Então, uma história de superação, para mim, é uma transição de fase. Então, para mim, começou a remeter a isso, mas eu vou confirmando conforme eu vou lendo mais do briefing, vou puxando isso. Então, pode me vir alguns roteiros? Sim. Algumas metáforas? Sim, mas eu preciso confirmar se ela vai caber dentro da história genuína do expert, aí, no caso da própria Patrícia. Então, eu já tive metáforas que eu criei, mas na hora que eu falei com o expert, ele falou, tá me vindo isso aqui. Você acha que cabe na sua vida? Eu falei, não, porque aconteceu tal coisa, foi diferente. Então, às vezes, por causa de um elemento, eu tive que mudar a metáfora para não ficar falso. Entendi. Isso é uma premissa que eu carrego, qualquer produção de marketing que eu vou fazer. Eu não vou ser a favor da mentira ali. Mas aqui fica mais florido, fica mais bonito. Isso não é verdade, cara. Para mim, não serve muito. Então, mesmo essa metáfora da borboleta, eu vou criar um enredo aqui com vocês e funcionando esse enredo, encaixando na história dela ou da marca, show de bola. A gente pode meter bronca e começar a produzir os conteúdos em cima dessa metáfora principal. Se não couber, a gente faz de novo o trabalho de brainstorming para encontrar outra metáfora. Tá? Ótimo. Agora, como que eu deixo minha mente vívida com metáforas? Ouvindo metáforas, conhecendo metáforas. Eu tenho livros de 400, 900 metáforas. Livro de mitologia grega, romana, historinhas infantis, são muito boas para a criação de metáforas. Quando você começa a conhecer, você vai percebendo, então eu posso inventar qualquer coisa que vai remeter ao processo que está por trás. Isso, Perfeito. Desculpa. Perfeito. Era esse olhar que eu queria, entendeu? Show. Muito obrigada. Precisa ser o criativo. E aqui nessa hora, por isso que vai ficar muito complicado eu passar um método. Procura, por exemplo, um animal que passou. Não é um animal. Porque pode ser qualquer olhar, coisa. né? É o olhar. Eu posso falar de uma porta. Uma porta? Eu posso falar de uma porta que conversava com a janela. E aí todo mundo, alguém chegava, abria ela, mas não perguntava se ela estava bem ou não. Escutava ela rangendo, ela reclamava, mas ninguém dava ouvidos para ela. Até que um dia. E aí eu começo um storytelling. Entende? Entendi. Então, Perfeito. Não preciso ser aqui, o animal da natureza, não. Aqui vai encaixar bem porque tem a ver com a marca dela, com o brand inicial dela. E aí a gente vai fazer o que eu vou chamar de... vou chamar aqui agora, vou inventar esse nome aqui. De conteúdo principal, que a partir dele a gente vai criar outros conteúdos secundários. Hoje eu estava conversando com acho que é o Rodrigo, se eu não me engano. Ele está lá no grupo. Não, acho que é o Rodrigo. Acho que é o Rodrigo mesmo. Não sei se ele está aqui. Deixa eu ver. Não está aqui. Provavelmente ele vai estar vendo o vídeo aí depois. Um abraço, Rodrigo. E ele estava contando a história dele como sendo um personagem. Gente, só para deixar avisado, eu vou fazer essa cópia aqui na frente de vocês. Mas eu vou fazer no próximo bloco. Então, para não ficar apertadinho aqui, eu vou só terminar de discorrer isso aqui e a gente conclui e eu já mando o próximo link lá. Eu achei que ia dar um bloco único hoje, mas... É muito rápido. Se fosse fazer da minha cabeça, eu acho que sairia mais rápido, mas eu quero explanar com vocês cada etapa da coisa aqui. Mas vamos lá. Sem problema. E eu falei com ele, aliás, ele me trouxe uma metáfora que ele estava colocando na copy dele sobre contar a história dele de superação como sendo a história de um garotinho. E eu falei, genial, cara, essa é a pegada mesmo. Ele me passou só um pedacinho dessa história e eu fui removendo pedaços. Por quê? Você não precisa comentar a história do garoto que fazia tal coisa. Não. Você fala só do garoto, vai direto do garoto. A mente humana ela vai perceber isso. É como você pegar um filme pela metade. Você vai perceber muitas coisas. Você vai se tocar de coisas que estão pela metade. Os comerciais de televisão eles fazem muito isso. Já botam um cenário do espaço, a lua ali do lado, as estrelas de fundo. Você já sabe que está um cenário de espaço sideral, que vai aparecer um astronauta ou um alienígena ali. Então você não precisa ficar preenchendo com muitos detalhes um contexto em que a mente vai dar completude. E aí a gente lembra daquela parte lá da Gestalt, que eu não preciso dar o elemento todo para que a pessoa entenda o que está ali por trás, ou o que pode estar ali por trás. Se a minha internet me ajudar, eu abro aqui a imagem.
Cadê? Tem uma aqui bem básica, que eu acho que talvez possa... Ah, isso aqui, ó. Vai ter gente que vai ver aqui um triângulo. Mas não tem triângulo na imagem. Tem a ausência do triângulo na imagem. Não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu abrir do outro lado. Aí vocês conseguem ver aí agora? Perfeitamente. Não tem triângulo. Outras pessoas vão falar assim, é 3 bonequinhos do Come Come, do Pac-Man. Pode ser também, né? Depende de qual ângulo que você está olhando. Mas eu estou dando elementos para que pareça que tem esse elemento de fundo. Então a sua mente vai completar isso. Isso é ler nas entrelinhas, né? Exatamente, é a inteligência, interligência, leitura entre, né? Então, a gente sempre vai gostar dessa leitura nas entrelinhas, porque ela diz mais do que eu estou vendo. Ela está me passando comunicações que quem está do lado, talvez você pergunte assim, você viu? Viu o quê? Ah, mas tá falando disso e disso e disso. Não tá falando disso. Tá sim. Quando você vê uma propaganda hoje, que tá muito semiótica, exatamente, Marcos. Eu não entrei nesse assunto ainda, mas é a própria semiótica. É como você vai ler essa leitura que, eu vou usar em outras terminologias aqui, é a leitura da parte criativa da sua mente. Qual o sentido, diferente de todos os outros sentidos, que você vai dar? A maioria das pessoas vão ver um triângulo, outras pessoas vão ver o Pac-Man, outras pessoas vão falar assim, é a pirâmide de Gizé. Sério? O amarelo é a areia do Egito. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas foi o que ele viu. É singular isso. Peraí. Bom, a gente tem 2 minutinhos e meio só para não... 3 pizzas. Olha, o Rafael foi mais além. São 3 pizzas com pedaços comidos, né? Realmente. E, enfim, a gente vai dando significados diferentes e cada pessoa vai dar esse olhar singular. Quando você dá mais elementos, vai ficando mais óbvio. Só que aí vai perdendo também um pouco da graça. Mas quando o óbvio é apresentado para você e esse próprio óbvio continua sendo uma outra metáfora, a gente está falando de níveis e níveis e níveis de comunicação. Tá? A gente vai ver isso, às vezes, nas parábolas bíblicas, por exemplo. Tem muita informação entre cada parábola, de uma e outra. Quando você conhece o contexto em que ela foi escrita ou o contexto que ela está mencionando, aí é mais aprofundamentos ainda. É verdade. Histórias de alguns autores, né, vão falar isso. Poesias tem muito isso. A poesia ela pode fazer sentido ou não para você. Você chega no autor e fala, cara, você escreveu aquela poesia, ela falou do meu relacionamento com o meu gato. E o cara tá assim, sério? É isso mesmo, você acertou, né? Autores de músicas, de letras de músicas também vão remeter isso. Por quê? Você está falando com o lado emocional da pessoa, o inconsciente dela. Então não é a parte lógica estritamente. Agora, como que a gente traduz isso numa marca de roupa? É o que vocês vão ver no próximo episódio, no próximo vídeo. Arrasta para cima, clica, cadastra seu e-mail. Brincadeira. Eu vou colocar o link lá no grupo e a gente retorna, tá? Obrigadíssimo pela presença de vocês e aguardo vocês aí no próximo link, agorinha lá no grupo. Para você que está acompanhando esse conteúdo aí no YouTube, deixa aí sua dúvida, coloca seu comentário aí. E se você perdeu a aula, deveria não ter perdido, né? Mas, vamos aí, na próxima você participa. Até daqui a pouquinho, gente. É.